A paz, Deus te abençoe. A mensagem de hoje que você vai ouvir vai falar sobre os olhos bons e os olhos maus diante da sua própria vida. Você, cristão, que está me ouvindo agora. Baseado numa mensagem do meu amigo pastor Oswaldo Ferreira Gomes, de muitos anos atrás, me deu permissão de eu utilizá-la e parte do que eu vou estar falando, boa parte vai ter a ver com essa mensagem que ele fala sobre as atitudes de Paulo, que foram muito sábias diante das adversidades, né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ele mostrou ter muita luz de Deus, ser inabalável, ser tenaz em meio às adversidades. Então nós vamos falar sobre olhos bons e olhos maus. Inicialmente eu interpretava essa passagem da Bíblia de Mateus 6, 22 e 23 totalmente diferente do que realmente no original é. Olhos bons são olhos de fé, olhos que veem da perspectiva de Deus, que não vai acontecer como você quer, mas que você confia, que Deus tem sempre a melhor proposta e o que espera é sempre melhor. É na sabedoria divina. E quando a gente tem olhos de treva, olhos, vou dizer até pandêmicos, né? Olhos que não têm prazer na vida, mórbidos, que olha tudo, vai dar errado, tá todo mundo morrendo, tá todo mundo falindo, as famílias estão sendo desfeitas, os valores estão indo embora, os ministérios estão fechando, os casos de recuperação, os projetos. Tá todo mundo desanimado, quem não morre de Covid morre de outra coisa e tal. E nossa esperança nessa terra acabou, tá tipo um pós-guerra, né? Tá um pouco desacerbado. Eu sei que a pandemia demorou mais do que o esperado, ainda temos um tempo, mas os olhos daqueles que olham para o Senhor, eles não estão nas circunstâncias. E Paulo, com certeza, o que Paulo passou foi muito maior do que qualquer um de nós possa ter passado ou que essa pandemia tem feito. Paulo, sozinho, com amigos e parceiros ministeriais, é claro, Paulo teve 5 açoites com 39 chibatadas. Quase teve foi apredejado, naufrágio, tanta coisa. Mas em tudo ele esquecendo das coisas, para trás fico, prosseguia para frente, não vivia de passado, reconhecia seus defeitos, admitia os problemas, mas tinha uma atitude de olhos bons, né? Então a mensagem que eu preparei para vocês é sobre olhos bons e olhos maus e utilizando o exemplo da mensagem do meu amigo sobre Paulo. Como ele ficou inabalável diante das adversidades. Como ele continuou com olhos bons, né? Olhos de fé. Amém? Queridos, no capítulo 6 de Mateus, quando fala desses olhos bons e olhos maus, ele fala do amor, que o amor nosso deve ser hipócrita, a gente vai fazer algum benefício social, tem que fazer escondidinho, para ninguém, que nosso melhor amigo não saiba. Oração, nada de muito bonita na frente dos outros, é aquele coração aberto, né? Sem escolher palavrinhas bonitas. Jejum, não é um jejum que eu fico todo abatido, todo mundo sabe que eu estou em jejum. Riquezas, não é viver buscando riquezas nessa terra. Nossas riquezas celestes é que deve ser a nossa prioridade, né? Por isso a alegria está indo embora, porque a realidade não tem nada a ver com isso. Né? E se Deus der, amém. Se Deus não der, como Paulo diz, estou contente em todas as coisas. Sei passar necessidade, sei ter abundância. Amém? Então, luz, depois ele fala luz para o corpo. Luz para todo o seu ser. Esse negócio de olhos bons é tão sério diante de Deus, espiritualmente, que ilumina todo o seu corpo. E se os olhos forem mal, seu corpo todo entra em trevas. E depois o capítulo encerra falando para a gente não ter amor às riquezas do mundo presente, né? Escolher que Deus a gente serve e tudo mais. Irmãos, o exemplo de Paulo, de ser inabalável e firme, né?
e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor, não na carne, né? Não para homens, não para aparecer, o vosso trabalho nunca é vão, né? 1 Coríntios 15, 58. Então, a base do texto de Paulo é essa. Ele via em toda a adversidade uma oportunidade, uma experiência, uma oportunidade. Veja bem, estava preso por falar de Cristo, aproveitava para escrever cartas para as igrejas, né? Escreveu a maioria dos livros do Novo Testamento, discipulando Timóteo, pastoreando igrejas, orando, louvando, né? Ele passava na cadeia fazendo isso, Atos 16, 25 mostra, evangelizou o policial, o guarda, não é? Evangelizou Onésimo, que era ladrão, roubou o irmão em Cristo, Filemão, depois virou a carta a Filemão, ele mandou para lá e põe na minha conta, e trata ele como irmão, o que ele roubou põe na minha conta. Coisa linda, discipulou muito bem o seu servo, o seu discípulo Onésimo, né, que significaria inútil, ele é e se tornou útil para Deus. O espinho na carne, né, que o Senhor não curava, ele achou isso uma bênção. Em que aspecto? Porque trabalhou com a soberba, que ele admitiu ter. A maturidade de Paulo é muito grande, né, nas atitudes dele, né? Livrar ele da soberba, 2 Coríntios 2,7, né? Porque ele foi arrebatado do terceiro céu, a unção de Paulo, os lenços curavam. O meu não faz nada, os meus lenços. O do Paulo curava. Oh, glória a Deus! Mas com o ego, ele foi muito sincero, o meu ego podia subir. Deus tem que me deixar um espinho na carne. Ninguém sabe se ele era muito míope, pior que eu, né? Ninguém sabe se ele era divorciado, ninguém sabe se ele tinha um espinho mesmo, assim, né, que inflamava e doía, alguma outra doença e tal. O mais provável, né, seria o problema na vista, que devia ser bem grande, porque ele depois disse que ele tem que escrever com letras enormes, porque ele não enxergava. Mas pode ser que seja uma outra coisa pior, né? Porque esse era espinho na carne, devia ser uma coisa muito ruim, muito dolorida. Talvez fosse até uma doença realmente. Não sei, mesmo que ele orasse por cura pelos outros, não importa o que seja, era um espinho na carne, onde Satanás os boveteava e deixava com que ele ficasse humilde, dependente de Deus. Que coisa linda, ele vê bênção em tudo. Isso é olhos bons, entende? É maturidade espiritual, espiritualidade, é garra de Deus, é ser inabalável, amém? É ser firme com Deus, porque Deus é assim. Amém? Nas sinagogas, né? Um lugar que sabia que ia dar problemas falar de Jesus, pois ele via uma oportunidade. Vou falar, eu não preciso de unanimidade, Paulo. Jesus não teve unanimidade, foi perseguido. Crucifica. Eu não preciso ter unanimidade, eu preciso fazer o que Deus quer, eu preciso fazer o que é certo, o que Deus está me levando a fazer, não é? Ele via nas casas oportunidade, né? Tício, o Justo, e tantas casas que virou igreja, né? O ginásio de esporte, o Areópago, ele viu uma grande oportunidade para evangelizar. Naquele tempo, o ginásio de esporte. E hoje o pessoal está evitando. Ah, ali não convém, é melhor a gente não ir, ali é shopping, não sei o quê. Gente, não precisa ser agressivo, não precisa ser sábio, mas não perder as oportunidades. Diante de um mundo sem esperança, está na hora da gente dar as boas novas, as boas notícias, porque só estão dando má notícias. Jesus chegou para quem o quer e chegou na terra faz tempo fazendo maravilhas. Gente, nos naufrágios de Paulo, tem um naufrágio que ele vê a oportunidade, ali estava em jejum de Yom Kippur, né, mesmo depois só que, claro, sem sacrifício para Jesus, né? E a Bíblia fala que Paulo, ele acalmou todos dizendo, por parte de Deus, tudo pode destruir, mas nem uma alma vai. Inclusive, os processos também foram para o fundo do mar, né? Mas nenhum foi morto. Nenhum. Barco tudo destruído. Nenhum foi morto. Isso é muito difícil no naufrágio. E Deus cumpriu. Quem considera a soberania de Deus sobre todas as circunstâncias, transforma as adversidades, as dificuldades, os momentos negativos em oportunidades.
porque crê que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que a soberania de Deus está acima de todas as circunstâncias e até das escolhas erradas, nossas ou de outros, ou situações que ocorrem. Né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vocês vencerão também, disse Jesus, né? Voltando aqui a mensagem de Paulo, não paralisar diante dos fatos negativos da vida. Tem alguns fatos negativos da nossa vida que nos paralisam, mas valorizar nesses momentos de negativos da nossa vida, valorizar pessoas que nos amam, valorizar pessoas que nos respeitem e não ficar só focado naqueles que não correram conosco, não foram sinceros, não nos amaram. Não, foca nos que foram bênção. Você vê, o problema de falta de sustento do missionário Paulo, né, ofertas lá na Macedônia, logo ele fala, tive falta. Mas logo depois ele lembra como ele foi abastado em Filipenses, lá em Filipenses 4, 13 e 15. Pessoas nos decepcionam, mas Deus também traz outras pessoas que nos alegram. Ele disse que Demas, ele falou assim, Demas me abandonou, Alexandre me prejudicou. Isso não tem na obra de Deus? Não acontece com a gente? E todos, olha só que prova que Paulo passou. E todos me abandonaram na minha defesa. Eu estava correta e as pessoas não correram comigo. Ninguém. Porém, ele diz, mas Lucas ficou comigo. E, mais do que Lucas, e Deus não me desamparou. Então, quem disse que você tem que ter aceitação, unanimidade? Quem disse? Quem disse que você não vai ter decepção com pessoas? Quem disse? Jesus teve. Até com Judas. Com Pedro, e depois Pedro se arrependeu. Por que você não vai ter nessa vida? Não foi isso que o Evangelho ensina. Paulo está dando exemplo dele. E tudo isso ele conta em 2 Timóteo 4,10. Ele não negava os fatos ruins da vida, mas ele concluía sempre com uma parte linda. O Lucas ficou. Deus não me desamparou. Né? Então, para de focar em quem te feriu. Vamos focar em quem te abençoou. Deus pôs um monte de gente linda, de várias maneiras, com amor sincero, puro de Deus, sem terceira, quarta, quinta, sétima intenção, né? Com aquela coisa bonita que vem do céu, que é amizade, pureza, comprometimento, temor de Deus. Não teve? Então te alegra, amém, glória a Deus. Gente, ele não negava. Priscila e Áquila arriscaram a sua própria vida por mim, disse, e mudando até de cidade para me acompanhar. Lídia e Tício abriam suas casas, sofriam perseguição por isso. Então, os amigos que sofreram por estar do seu lado, sofreram por outras pessoas até serem perseguidas, né? Essa gratidão, Paulo estava focado nas bênçãos. Os olhos de Paulo eram olhos bons, que iluminavam todas as áreas do seu ser. Por isso ele ficava firme e inabalável. Ter expectativas divinas e não humanas. Né? A gente fica com muita expectativa de aceitação, de aprovação, de ser amado, de ser reconhecido, de ser aceito por pessoas. Nós estamos trabalhando pela motivação errada, vivendo pela motivação errada. A motivação certa é fazer tudo para a glória de Deus. A recompensa vem dele. Colossenses 3, 17, 23 e 28. Queridos, todas as nossas obras vão ser provadas pelo fogo. O que for palha e madeira vai ser queimado. Que você fez para Deus, na sua vida, até para os seus, em nome de Deus, tudo que você fez que não foi com a motivação correta, vai ser palha, vai queimar como madeira. Mas aquilo que você fez para o Senhor, tanto aos seus, como no seu ministério, no que você faz, no seu trabalho, para a sua família, você fez como ao Senhor, é pedra preciosa, é prata, é ouro, e vai ser purilado pelo fogo dessa luta que
que vai queimar e Deus vai aceitar. O interesse não é a unanimidade do pessoal, é a aprovação de Deus, né? Se faltasse sustento, ele fazia tendas. Quando não veio sustento em lugar nenhum, ele dava os pulos dele e não ficava magoado com a igreja de Deus, né? Faça planos, mas caminhe na revelação, na direção de Deus, do Espírito, sempre com bom senso, nunca solitário ou solitária. Seus planos de Paulo era para ir para a Ásia, mas ele teve uma revelação em sonho que o homem pedia, passa a Macedônia e ajuda-nos, pedia socorro. Ele muda os planos deles, Atos 16, de 6 a 8, e vai para Macedônia. Né? Eu me lembro muito da Heidi Baker, quando ela fala que está passagem comprada, congresso arrumado, e ela está indo, o Espírito Santo fala com ela, ela cancela tudo e fala, papai mandou eu para outra direção. Ela não está nem aí se o pessoal vai gostar, se vai falar mal, se vai achar isso ou aquilo. O que eles acham não importa, e o que importa é que ela ouviu o Senhor e ela obedece. E aí a unção vem, o milagre vem, o poder de Deus vem, a coisa acontece, está em grande luta com mortes de missionários nativos, sofrendo muito, e não escondeu no congresso de avivamento que eu fui, ela chorou, falou da dor dela e nós oramos junto com ela, ela se jogou no chão. Viver Jesus com autenticidade. Mateus 6 fala tudo isso, é viver Cristo sem aparência, né? Gente, o texto é tão sério de Mateus 6, que fala dos olhos bons, que eu vou ler para vocês. Os olhos são a luz do corpo, que é o nosso ser. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será cheio de luz. Eu fui no original, esses olhos bons são olhos de fé. Não é que você tem olhos de bondade, desejo bem para o próximo, não. Isso é bom e faz parte, mas é olhos de fé. É olhos que vê lá na frente, o lindo de Deus, os olhos que não é atemporal, é os olhos de Deus. Mas se os seus olhos forem mal, todo o teu corpo se encherá de trevas, você entra em depressão, fica até doente. Todas as áreas do seu ser são atingidas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, quer dizer, você se põe como dar luz, mas você está alimentando falta de fé e ouvindo, baixou o seu escudo, que é do tamanho de uma porta, o escudo original da armadura de Deus, que é a fé, você abaixou os dados inflamados da vaidade de noite na sua mente, você já pensa todas as mentiras que o pai da mentira, Satanás, está dizendo na sua mente. O que Deus é homem para... Deus não é como homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não é mentiroso, ele é verdadeiro. Tudo vai passar, mas as palavras dele vão continuar. Então, é melhor ficar com Deus do que com qualquer coisa, ou qualquer pessoa. Até com você mesmo. Porque com Deus a gente pode confiar, amém? Queridos, nele a gente pode confiar, como diz o hino, né? Queridos, veja interessante, né? Essa atitude de isolamento que a gente faz às vezes na hora da luta, muita gente faz isso, todos nós. Alguns mais, outros menos. Mas, queridos, ela não é de Deus. Paulo, apesar dele ser sozinho, não ter esposa, filhos, Paulo... ele não ficava isolado. Veja bem, mesmo quando ele estava nas cadeias, estava escrevendo para as igrejas, conversando com os irmãos e discipulando. Então, ele sempre tinha apoiadores na obra, em oração e junto com ele no trabalho, e tinha comunhão, tinha cobertura amorosa espiritual, né? Gente, esse papo de cobertura, assim, eu tenho cobertura do ministério tal, dos pastores tal. Gente, cobertura são pastores que te amam, desculpa falar. E que tem amor a Deus, e que tem seriedade, que de verdade vão orar com amor e consagração pela sua vida. Do contrário, você não está coberto, você está descoberto. A cobertura é espiritual, não é para inglês ver, não, né, gente? Coisa tem que ser real, amém? E Paulo não se expunha desnecessariamente. Eu tenho doença autoimune, então tem que pôr luvinha, tem que pôr máscara, porque todas as vezes que eu tirei a máscara, tirei a luvinha, peguei Covid no começo, quando ninguém usava máscara, e depois, quando mandaram tirar a máscara, eu tirei, peguei influenza com variante Covid de novo. Por quê? Porque a gente não pode agir com falta de sabedoria. Se eu tenho autoimune, ainda está em mim, essa é meu espinho na carne, temporário ou definitivo, não importa, eu tenho que me cuidar, não é? E não dar uma de vítima, né, gente? E não se expor, ninguém é mais espiritual
Ali eu não quis tentar Deus, eu só achei que não tinha mais perigo, né? Mas não é uma neurose, mas a gente tem que ter o cuidado, né? Tem que comer direitinho. Então, assim, quando Paulo tinha risco de vida, ele saiu num cesto fugido. Né? Deus não mandou ele ficar para ser morto. Né? Outras vezes ele tomou apedrejada. Então, assim, a sabedoria e o bom senso, né? Quando o diabo falou, joga daqui que os anjos vão te pegar, ele falou, não tentará o Senhor teu Deus. Então, se você tem uma limitação, não tente a Deus. Né? Agora, se alguma coisa não dependeu de você, Deus guarda. Porque com a doença autoimune, sem saber, uma pessoa que tinha sífilis ficou toda ferida comigo, meia hora grudada na minha mão com cortes aqui de cutícula, e eu não peguei sífilis. Eu atendi uma pessoa que depois falou para mim que estava com tuberculose, né? Fiz 2 exames negativos, mas eu não sabia. Naquela época a gente não tinha os cuidados, né, que temos agora. Então, queridos, eu não estava me expondo, eu simplesmente não sabia. Então, é a sabedoria, né, queridos? Nunca está sozinho, ele sempre tinha os apoiadores, né? Conclusão, lidar com as dificuldades vendo oportunidades. Isso é olhos bons, amém? Olhos bons é o nome da mensagem que eu estou pondo, né? Estou usando o estudo de Paulo, do meu amigo, para corroborar, né, a mensagem que o Senhor deu em cima dos olhos bons. Não paralisar diante dos fatos negativos sofridos na vida, né? Não paralisar. É hora de avançar. Não tem sustento? Espera ou faz tenda, dá glória a Deus, lembra de quem pôde dar mais e nada de focar em quem abandonou, em quem decepcionou, mas Deus ficou comigo. E Deus sempre põe alguém também, né? Deus é amoroso conosco. Viver sempre sem preencher expectativas humanas, nem suas e nem dos outros, nem de familiares. As únicas expectativas que você tem que satisfazer é as de Deus. Você tem que fazer tudo para ter paz com todas as pessoas. Não dê um testemunho de aparência do mal. Mas não viva para se agradar e ser aceito e ser aprovado pelas pessoas. Porque as pessoas falham, as pessoas não veem seu coração. Principalmente a pessoa que é mais fechada, dificilmente alguém conhece o que está no coração dela. Julga ela por fora. Você vai viver em função de ser aceito por pessoas. Jesus, se fizesse isso, ele não tinha nem morrido na cruz por nós. Que ali ele ficou sozinho, ele e Deus. Viver sempre preenchendo as expectativas na direção do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo falar, não, é para cá, não interessa o que os outros vão pensar. Você capa fora e obedece a Deus. Ah, mas eu vou cancelar a responsabilidade. Cancele. Porque quando você estiver na pior, seu último fôlego ali dentro do hospital, é Deus que vai te ressuscitar, é Deus que vai te trazer a vida, é Deus que vai ouvir você. Você pode perder todo mundo, você só não pode perder Deus. Porque Ele é tudo. Ele é a sua vida. Ele te trouxe a vida e preparou um futuro. E o céu não é só lá. Ele quer que a gente traga o céu para cá, o reino de Deus para cá. A cultura, né, do céu, como eu falei que o Cláudio Duarte falou outro dia, cultura do céu para a terra. Porque esse desânimo, essa cultura de morte pandêmica, tudo é morte, morte é desgraça, é fracasso, é só palavra negativa, maligna, de olhos maus, não é de olhos bons. O teu corpo se iluminará pela luz do Senhor. Sem caminhar só, não caminhe só. Tem amigos consagrados. Fale com eles, vários, ore com eles nas horas necessárias. Não ponha gente que não quer os sonhos de Deus para a sua vida, que não crê em Deus te usar. Coloque pessoas perto de você que sabem que Deus vai te abençoar, torcem por você e acreditam no que ninguém está acreditando. Na vontade de Deus para a sua vida. Sem caminhar só, não se arrisque desnecessariamente, né? Ó, prudência aí com a sua
saúde, quando tiver risco de vida, né? Não fica tentando a Deus, enfim. Essa é a mensagem de hoje, eu espero que abençoe profundamente as suas vidas. Amém? De todos vocês e a mim também. Olhos bons e não olhos maus. Olhando a vida pelos olhos bons e não pelos maus. Que todo o nosso ser se iluminará. E nós não teremos uma luz de aparência. Porque se ela for de aparência, a nossa treva está pior. Porque a gente está vivendo em falsidade. E o texto todo de Mateus 6 fala contra a falsidade. A falsidade na demonstração de amor, na oração, no jejum, né? Não plantando riquezas eternas, não vendo a vida de forma, tudo coopera para o bem, vendo as oportunidades fantásticas como Paulo. Paulo era inabalável porque ele não tirava os olhos de Jesus, querido. Que a vida dele não era fácil, não. E bem, ele tinha tudo para ser um murmurador. E ele se considerava um vencedor. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Os olhos bons é os olhos de fé. Que Deus te abençoe. Pensa nessa mensagem e pratica. Fala com teu Deus, rasga o coração. Fale a verdade. E ele vai produzir fé aonde está a luz apagada. Que Deus te abençoe. Amém.